Apesar de suas muitas falhas no campo de batalha, há uma coisa que a Rússia sempre pode usar contra a Ucrânia: a ameaça nuclear. Sempre pairando e constantemente mencionadas por Putin e seus comparsas, as armas nucleares da Rússia são a cartada final, o último recurso. Uma ameaça constante que a Ucrânia precisa levar muito a sério. O que a Ucrânia precisa é de uma ameaça comparável, algo que lhe permita combater fogo com fogo sempre que Putin sugerir que uma arma nuclear pode estar a caminho. O Reino Unido pode ser justamente quem vai fornecer essa ameaça. Uma nova proposta que está circulando pode fazer com que o Reino Unido use armas nucleares contra a Rússia por causa da Ucrânia. O guarda-chuva nuclear do Reino Unido está prestes a se expandir e vai proteger a Ucrânia da chuva atômica. É um acordo pós-Brexit que foi apresentado ao novo primeiro-ministro Andy Burnham. O Reino Unido está considerando estender seu guarda-chuva nuclear para incluir uma série de nações europeias que não fazem parte da OTAN, incluindo a Ucrânia. Primeiro elaborado por Nick Boles, que foi um membro conservador do parlamento, deixou o partido em 2019 e mais tarde ajudou o ex-primeiro-ministro trabalhista Sir Keir Starmer a montar seu governo. A proposta faria com que o Reino Unido usasse seus arsenais nucleares como forma de dissuasão para apoiar a Ucrânia, a Noruega, a Suíça e vários estados dos Balcãs Ocidentais. A menção a um acordo pós-Brexit também é importante, mas vamos chegar a isso. O principal aqui é que, se essa proposta se tornar política oficial, e principalmente se a União Europeia aceitar o que o Reino Unido quer em troca, a Ucrânia finalmente terá proteção nuclear novamente. A Ucrânia vai achar que já estava na hora. A nação inteira estava esperando que alguém lhe oferecesse algo parecido com o que já teve um dia. Não faz tanto tempo assim que a Ucrânia tinha armas nucleares próprias. Bem, mais ou menos própria. Durante o período sob o jugo soviético, a Ucrânia foi uma das várias nações onde a União Soviética colocou armas nucleares. Quando a União Soviética colapsou, a Ucrânia ainda ficou com as armas. Hoje, provavelmente gostaria de ter ficado com ela. No entanto, no início dos anos 90, quando a Rússia estava tentando recuperar todas as armas nucleares que havia armazenado no território de outras nações, a Ucrânia negociou um acordo que achava que seria vantajoso para ela. Compreendendo os benefícios táticos de manter armas nucleares em seu território, a Ucrânia usou a devolução dessas armas como moeda de troca para obter certas garantias. Os resultados foram o Memorando de Budapeste e a Declaração Trilateral. O primeiro, em particular, foi vital para a Ucrânia. Segundo o Memorando de Budapeste de 1994, o ZEUA, o Reino Unido e a Rússia ofereceram garantias de segurança à Ucrânia relacionadas à sua soberania. Satisfeita de que essas promessas seriam cumpridas, a Ucrânia transferiu cerca de 1.900 ogivas estratégicas de volta para a Rússia, supostamente para serem descartadas. 20 anos depois, Putin quebrou o acordo. Ele anexou ilegalmente a Crimeia, tentou fazer o mesmo no Donbas e, 8 anos depois, iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia, que a Rússia ainda tenta concluir até hoje. Desde 2014, a Ucrânia tem feito a grande pergunta: por que abriu mão das armas nucleares, se os acordos que negociou acabariam não valendo nada? É uma boa pergunta, e uma com a qual muitos na Ucrânia vêm se debatendo há mais ou menos uma década. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu repetidamente que a Ucrânia fosse aceita na OTAN e na União Europeia, em parte para obter as garantias de segurança que deveria ter, mas lhe foram negadas. Nenhuma dessas coisas aconteceu até agora. Mas agora, com essa nova proposta em jogo, o Reino Unido parece estar se preparando para assumir um papel mais ativo e oferecer o tipo de proteção nuclear que a Ucrânia sacrificou, sem sucesso, para proteger sua soberania há mais de 30 anos. Isso é o que sabemos sobre a proposta até agora. Mencionamos anteriormente o ex-parlamentar conservador Nick Boles. Ele é o homem por trás do plano do Reino Unido, que agora foi distribuído para várias figuras importantes no Reino Unido, incluindo Burnham e o conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, Jonathan Powell. Segundo a proposta, o Reino Unido convidaria a Ucrânia e as outras nações que mencionamos para se juntarem a uma confederação europeia, na qual o Reino Unido ofereceria seu guarda-chuva nuclear sob uma cláusula de defesa mútua semelhante à da OTAN. Isso parece sugerir uma troca de arma nuclear por outra arma nuclear. Se a Rússia usar suas armas nucleares contra a Ucrânia, o Reino Unido responderia usando suas armas nucleares para atacar a Rússia. Militani acrescenta que a proposta também inclui uma obrigação para a Ucrânia cumprir, e é improvável que seja uma exigência que a Ucrânia vá recusar. A Ucrânia teria um papel especial na Confederação Europeia, já que seria exigido que mantivesse forças armadas grandes o suficiente para servir como barreira contra uma futura invasão russa quando a guerra acabar. O Reino Unido está basicamente propondo que a Ucrânia se torne a principal frente oriental contra a Rússia, que é um papel que ela já está desempenhando atualmente. Além disso, o Reino Unido pediria que a Ucrânia compartilhasse sua experiência e conhecimento em tecnologia não tripulada com os parceiros europeus. Mais uma vez, a Ucrânia já está fazendo isso. Então, o que vemos aqui é um acordo em que o Reino Unido oferece proteção nuclear à Ucrânia, em troca de a Ucrânia simplesmente continuar fazendo o que já vem fazendo há anos.
Simples assim, certo? Infelizmente, há uma ressalva em relação a tudo isso. O Reino Unido tem um motivo oculto com essa proposta, e nossa menção a um acordo pós-Brexit dá uma pista de qual é esse motivo. O jornal The Telegraph relata que o Reino Unido está tentando vincular essa oferta de expandir seu guarda-chuva nuclear a um acordo que permitiria ao Reino Unido recuperar o acesso ao mercado único da União Europeia, permitindo o livre comércio de bens entre o Reino Unido e os membros da União Europeia. A Confederação Europeia, assim, ligaria as zonas de livre comércio da União Europeia ao Reino Unido, além de oferecer proteção nuclear à Ucrânia e a outros países. No momento, não se sabe se aqueles que o Reino Unido convidar para a Confederação também teriam acesso ao mercado único da União Europeia sob esse acordo. O que o Reino Unido está fazendo aqui é tentar usar seu arsenal nuclear como uma isca diante da União Europeia. Bowles não tem sido nada discreto ao dizer isso. Como ele mesmo coloca, se estamos tentando fazer uma negociação bilateral, na qual tentamos persuadir a União Europeia a nos dar acesso ao mercado único de bens, vamos fracassar, diz Bowles antes de acrescentar. Mas se fizermos uma proposta que resolva outros problemas que eles têm, como a Ucrânia, aí fica mais fácil vender a proposta. Podemos explicar que isso não é apenas um acordo egoísta britânico. É um acordo que vocês podem usar para resolver outros problemas de vocês mesmos. É preciso tornar a oferta mais atraente para que o Reino Unido volte a se reaproximar da União Europeia após o Brexit. Oferecer proteção nuclear à Ucrânia e a outros é o incentivo que o Reino Unido escolheu para reforçar essa oferta. E como um incentivo extra, o Reino Unido também prometeu que irá se comprometer a gastar 3,5% do seu produto interno bruto em defesa, caso o acordo seja aceito. Em outras palavras, o Reino Unido vai trabalhar para se tornar uma peça ainda mais indispensável na máquina de defesa europeia do que já é. Tudo isso enquanto expande seu guarda-chuva nuclear. Então há um certo interesse próprio aqui para o Reino Unido. E é fácil entender o motivo quando você considera o que perder o acesso ao mercado único da União Europeia custou ao Reino Unido após o Brexit. De acordo com o Centro para a Reforma Europeia, o custo comercial do Brexit foi enorme para o Reino Unido. As exportações para a União Europeia caíram 12%. Enquanto as importações da UE para o Reino Unido caíram 16% segundo o centro. Considerando essas perdas em escala global, isso significa que o Reino Unido viu suas exportações mundiais caírem 5% e suas importações 8% em comparação com como estaria negociando se o Brexit nunca tivesse acontecido. Outras análises, como a conduzida por Bloom e economistas do Banco da Inglaterra em junho de 2026, sugerem que o Brexit custou ao Reino Unido 6% de sua economia ao longo de 10 anos, grande parte disso ligada ao mercado único. Tudo isso representa bilhões de dólares em comércio perdido. O Reino Unido está tentando recuperar esse dinheiro usando seu guarda-chuva nuclear como tática de negociação. Se isso parece um pouco condicional demais para o gosto da Ucrânia, há outro elemento no acordo que ainda não discutimos. Bullas aponta que uma nova estratégia como a que ele propõe também é necessária porque a Europa já não tem certeza se os EUA viriam em seu auxílio caso a Rússia atacasse com armas nucleares. Nas palavras de Bowles, não há garantia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, ou qualquer outro futuro presidente defenderia a Europa como se fosse o Kansas diante da pior situação possível. Essa declaração reflete a desconfiança em relação aos EUA que agora existe na Europa. Alguns diriam que, com razão, Trump criticou repetidamente os membros europeus da OTAN por não pagarem sua parte na organização, chegando ao ponto de afirmar que não ajudaria a Europa se ela fosse atacada. Lá em janeiro de 2024, Trump também anunciou a redução de tropas na Europa nos últimos meses, incluindo uma declaração em maio de que os EUA retirariam 5.000 de seus soldados da Alemanha. Trump sugeriu que isso pode ser apenas o começo, como ele disse na época. Vamos reduzir bastante e vamos cortar muito mais do que 5.000 as sugestões de que Espanha e Itália podem ser os próximos a perder tropas americanas, segundo a revista Time. Essa menção ao desacoplamento dos EUA vai agradar à União Europeia. Em um relatório de 10 de agosto, o Insider disse que a UE está buscando ativamente se libertar de sua dependência da tecnologia americana, colocando-se assim em uma posição onde pode desenvolver e vender armas sem a aprovação dos EUA. A UE até estabeleceu uma meta de pelo menos 50% dos contratos de defesa serem atendidos pelo mercado europeu até 2030, o que será mais do que o dobro dos 22% que vemos hoje. Vamos voltar para a Ucrânia. Neste momento, a Ucrânia tem um possível guarda-chuva nuclear do Reino Unido que pode ser colocado sobre toda a nação, o que é uma ótima notícia. Sim, existem condições anexadas à proposta. O Reino Unido quer algo da União Europeia para que essa extensão do guarda-chuva aconteça, embora a proposta realmente pareça estar fazendo de tudo para dar bastante em troca à UE. Se assumirmos que a proposta se torna uma política parlamentar e a União Europeia diz sim, chegamos a uma questão. O Reino Unido estende seu guarda-chuva nuclear. Mas o que isso realmente significa, tanto em relação à Ucrânia quanto à ameaça que isso poderia representar para a Rússia? Vamos responder a essa pergunta em um momento. Primeiro, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar.
Se você está obtendo informações do nosso canal, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O Reino Unido é uma das 3 nações da OTAN que tem acesso a armas nucleares, sendo as outras 2 os Estados Unidos e a França. Não vamos fingir que o Reino Unido possui um enorme arsenal em comparação com a Rússia. Não possui, mas o que ele tem, de acordo com o Boletim dos Cientistas Atômicos, é um arsenal de cerca de 225 ogivas nucleares, das quais até 120 estão operacionalmente disponíveis para uso operacional nos submarinos de mísseis balísticos de propulsão nuclear da classe Vanguard do Reino Unido. Então, o Reino Unido não possui uma tríade nuclear. Ele tem submarinos, cada um deles contém 16 tubos de lançamento de mísseis que podem ser usados para lançar mísseis nucleares contra um inimigo. A Rússia pode ser alvo desses mísseis. Os submarinos do Reino Unido poderiam disparar contra a Rússia a partir do Mar do Norte, do Mar Báltico e de vários outros locais. Então a Ucrânia não precisa se preocupar com a possibilidade de a ameaça do Reino Unido ser um blefe. A Iniciativa de Ameaça Nuclear, ou NTI, oferece um pouco mais de informação. Ela diz que cada um dos submarinos da classe Vanguard do Reino Unido pode carregar até 40 mísseis nucleares. Com 4 submarinos, isso oferece uma capacidade máxima de 160 ogivas nucleares, embora o Reino Unido tenda a manter as 120 mencionadas anteriormente. No entanto, há algumas preocupações sobre o programa nuclear do Reino Unido que precisam ser abordadas. A primeira é que o Reino Unido não realizou nenhum teste nuclear desde o colapso da União Soviética. O NTI afirma que o mais recente desses testes foi realizado em 1991. Isso levanta questões sobre como o arsenal do Reino Unido tem sido mantido e, principalmente, se todos os seus mísseis realmente serão lançados como esperado quando chegar a hora. Outra preocupação é a configuração nuclear única que o Reino Unido possui. Além de ter apenas uma opção para um lançamento nuclear, sem mísseis lançados do ar ou baseados em terra, todo o programa nuclear do Reino Unido está muito ligado aos Estados Unidos. Sob o Acordo de Defesa Mútua EU-Reino Unido de 1958, as 2 nações transferem pesquisas, treinamento, tecnologia e materiais nucleares. É justo dizer que os Estados Unidos fizeram a maior parte dessas transferências. Os mísseis Trident do Reino Unido vêm de um estoque que é compartilhado com a Marinha dos Estados Unidos. Isso significa que o Reino Unido não pode lançar seus mísseis sem permissão dos Estados Unidos? Não. Aparentemente, os sistemas de armas nucleares do Reino Unido são independentes. No entanto, como a campanha pelo desarmamento nuclear aponta, o Reino Unido depende fortemente dos Estados Unidos para seus sistemas nucleares. Aqueles mísseis Trident que mencionamos anteriormente precisam retornar regularmente a uma base dos EUA em Kings Bay, Geórgia, para manutenção e substituição. Os testes são normalmente realizados pelos EUA e a campanha observa que é muito improvável que o Reino Unido lance uma arma nuclear sem antes buscar a aprovação dos Estados Unidos. Isso lança dúvidas sobre o elemento do plano do Reino Unido que prevê uma desvinculação da defesa europeia dos Estados Unidos, mas não significa que a ameaça nuclear do Reino Unido deva ser descartada. O Reino Unido ainda possui armas nucleares, e muito improvável não significa impossível quando se trata de o Reino Unido lançar uma arma nuclear sem a permissão dos Estados Unidos. A Rússia certamente não minimiza a ameaça nuclear que o Reino Unido representa. O Reino Unido não chega nem perto da Rússia quando se trata do tamanho do seu arsenal nuclear. A Rússia tem acesso a 5.459 armas nucleares, afirma a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, embora nem todas estejam ativas. A Rússia também tem mais opções para lançar essas armas nucleares, já que mantém uma tríade nuclear completa que inclui submarinos, bombardeiros aéreos e bases de lançamento terrestres. A Rússia também vem realizando um programa de modernização nuclear projetado para garantir que seu enorme arsenal seja realmente utilizável, se necessário. Esses números podem fazer o Reino Unido parecer pequeno no cenário nuclear quando comparado à Rússia, mas isso não é necessariamente verdade. Em julho de 2025, a RAND publicou um estudo no qual destacou que o arsenal de mísseis nucleares do Reino Unido, embora muito dependente dos Estados Unidos, ainda é uma ameaça suficientemente crível para a Rússia, capaz de causar danos inaceitáveis. Só isso já mostra que o Reino Unido expandir seu guarda-chuva nuclear para incluir a Ucrânia seria algo enorme. Putin teria muito em que pensar. Isso nos leva diretamente ao que tudo isso significa para a Ucrânia e sua guerra com a Rússia, supondo que a proposta do Reino Unido se torne política oficial. Substituir a ameaça nuclear que a Ucrânia perdeu nos anos 90 obviamente seria algo enorme, principalmente porque finalmente daria à Ucrânia um meio de responder à Rússia quando Putin faz suas ameaças nucleares. E essas ameaças são constantes. Em março de 2023, a Rússia ameaçou implantar armas nucleares na Bielorrússia, o que aparentemente fez. Esse país faz fronteira com a Ucrânia, então está bem claro quem estava sendo ameaçado ali. Em 2024, Putin aprovou uma alteração na doutrina nuclear da Rússia, que reduziu o limite para o uso de armas nucleares pelo país. Já em fevereiro de 2022, quando Putin anunciou a invasão da Ucrânia, o discurso em vídeo que ele fez veio acompanhado de uma ameaça nuclear pouco velada, direcionada tanto aos líderes ocidentais quanto à Ucrânia. Avançando para maio de 2026, a Rússia realizou exercícios nucleares com Belarus por terra, mar e ar, envolvendo milhares de soldados.
A Rússia adora exibir seu poderio nuclear. E embora alguns possam ver isso como um sinal de fraqueza, especialmente considerando os fracassos da Rússia na Ucrânia, isso não muda o fato de que a Rússia poderia destruir completamente a Ucrânia com armas nucleares se Putin perdesse a cabeça e decidisse autorizar um lançamento. Sob o guarda-chuva nuclear do Reino Unido, a Ucrânia teria pelo menos um elemento de dissuasão. Uma forma de combater fogo com fogo, o que significa que a Rússia teria que pensar muito bem antes de realizar qualquer ataque nuclear futuro. Por fim, o que a proposta do Reino Unido também revela é que há uma tendência mais ampla de a Europa tentar apresentar uma ameaça nuclear mais séria contra a Rússia. Além do Reino Unido, a França tem seu próprio arsenal nuclear, o que ajuda. A mídia United 24 informa que atualmente estão ocorrendo discussões nos Estados Unidos sobre a possibilidade de implantar aeronaves de dupla capacidade que podem transportar armas convencionais e nucleares em bases da OTAN na Europa. Então, os Estados Unidos ainda não podem ser descartados como uma ameaça nuclear para a Rússia. Se essas discussões resultarem em algo concreto, o elemento de desacoplamento que existe na proposta do Reino Unido pode não ser necessário. Além disso, o parlamento da Finlândia fez uma votação histórica em junho. Com a aprovação de 125 votos contra 61, a Finlândia suspendeu sua proibição de armazenar armas nucleares em seu território. A Finlândia não possui armas nucleares próprias, mas o que essa suspensão da proibição significa é que os Estados Unidos, o Reino Unido e a França poderiam todos mover armas nucleares para a Finlândia, colocando-as praticamente na fronteira com a Rússia. Ainda há trabalho a ser feito. No momento, a proposta do Reino Unido é apenas isso, uma proposta. Ela foi apresentada a Burnham, mas ele ainda não a tornou parte da política do Reino Unido. E se ele fizer isso, as condições atreladas serão debatidas pela União Europeia, o que significa que a Ucrânia terá que esperar para ver se o Reino Unido consegue dar um jeito de voltar ao mercado único usando suas armas nucleares. Mas se tudo der certo, a Rússia ficará preocupada. E com razão, uma das cartas mais fortes que Putin tem em suas mãos pode estar prestes a ser tirada dele. Putin já deve estar de saco cheio do Reino Unido a essa altura. Essa proposta nuclear é apenas o mais recente golpe que o Reino Unido desferiu contra a Rússia. Em julho, o Reino Unido anunciou que estava enviando seu porta-aviões principal, o HMS Prince of Wales, para as águas do Ártico. Descubra por que o Reino Unido tomou essa decisão e o que isso tem a ver com limitar a agressão russa assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no programa militar enquanto acompanhamos os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia e do ecossistema de defesa europeu mais amplo. E, como sempre, obrigado por assistir.